A mais radical revolução é a de proteger aquilo que ainda é inocente. As redes sociais transformaram a infância em um palco, e nós nos acostumamos a assistir. O que antes era um território sagrado, protegido pela ingenuidade, hoje é invadido por luzes artificiais, filtros de perfeição e gestos ensaiados que não pertencem a uma criança. Vemos corpos pequenos reproduzindo poses próprias do universo adulto. Vemos olhares que deveriam carregar apenas curiosidade, sendo treinados para carregar intenções que não nasceram neles. E, pior, vemos aplausos. Mas o problema não para nas aparências. O fácil acesso às redes sociais coloca crianças diante de conteúdos que não compreendem, temas para os quais não estão preparadas e influências que podem moldar sua visão de mundo de forma distorcida. Ao alcance de um toque, elas encontram realidades que queimam etapas essenciais do amadurecimento, padrões irreais de beleza, comportamentos agressivos e até mensagens disfarçadas que corroem a autoestima e confundem valores. Essa exposição precoce as torna vulneráveis, não apenas a ideias perigosas, mas também a pessoas mal intencionadas que se escondem por trás de perfis anônimos. Enquanto deveriam estar protegidas por um círculo de confiança, estão, na verdade, a poucos segundos de distância de interações que podem deixar marcas invisíveis, porém duradouras. E muitas vezes, quem deveria protegê-las abre ainda mais essa porta. Há pais que, em busca de likes e engajamento, expõem detalhes da vida de seus filhos a um público imenso e desconhecido. Transformam momentos íntimos em conteúdo, entregam rotinas, rostos e fragilidades para que estranhos avaliem. Tudo em nome de relevância digital, relevância que na maioria das vezes desaparece tão rápido quanto chegou. A questão é que cada curtida recebida nesse processo vem acompanhada de algo que não se vê, o custo emocional e psicológico que a criança pagará no futuro. O preço da superexposição não está nos números do agora, mas nos traços que isso deixará na formação de quem ela será. Nietzsche dizia: quem combate monstros deve cuidar para não se tornar um deles. Talvez, ao combatermos os perigos mais visíveis que ameaçavam crianças no passado, tenhamos baixado a guarda para uma violência mais silenciosa, a que rouba o tempo da alma e se infiltra sem ser percebida. Não há portas arrombadas nem ameaças gritadas, mas há um acesso precoce a um mundo que exige de uma criança algo que ela não está pronta para dar: postura, opinião, aparência, performance. Esse contato prematuro com as dinâmicas da vida adulta não apenas arranca-lhe a inocência antes da hora, mas planta sementes que podem germinar em problemas futuros. Ansiedade, sensação constante de inadequação, busca obsessiva por aprovação, dificuldade em estabelecer limites saudáveis. Quando a mente ainda está em construção, qualquer peso extra se transforma em cicatriz. E, no lugar de um crescimento orgânico, guiado pela curiosidade e pela experimentação, surge um crescimento acelerado artificialmente, onde a criança aprende a se comportar como adulto, mas não viveu as etapas que constroem maturidade real. O resultado? Adultos precoces por fora e frágeis por dentro. Pessoas que foram treinadas para parecer fortes antes de aprenderem a ser seguras. Essa é a verdadeira armadilha. Enquanto acreditamos estar apenas acompanhando a modernidade, estamos, na verdade, nos tornando cúmplices de um processo que molda a próxima geração para caber nos padrões de consumo e exposição, e não para florescer como seres humanos plenos. A infância está sendo sequestrada, não por guerras, mas por curtidas, não por armas, mas por algoritmos. Não é um sequestro feito com correntes ou ameaças explícitas, mas com a sedução sutil de uma tela que nunca se apaga.
Não há gritos, não há correria, não há polícia, há apenas uma criança imóvel, olhando para a câmera, acreditando que está brincando, enquanto na verdade está sendo moldada. O riso não nasce mais do instante. Ele é repetido, ensaiado, lapidado até ficar bom o suficiente para agradar desconhecidos. A corrida no quintal foi trocada pela corrida por engajamento. A roda de amigos na rua foi trocada pela roda de comentários na publicação. E tudo isso acontece de forma tão silenciosa que poucos percebem. Porque o novo sequestrador não leva a criança para longe de casa. Ele entra dentro dela. Não a afasta dos pais. Ele convence os pais a abrirem a porta. Não ameaça sua vida, ameaça sua essência. E talvez essa seja a violência mais cruel. Não há marcas físicas, não há ferimentos visíveis. Há apenas o esvaziamento lento daquilo que é mais precioso. O tempo de ser criança sem precisar provar nada para o mundo. Vivemos numa época em que a criança não brinca apenas, ela performa. Não explora apenas, ela se exibe. E não sonha apenas, ela se compara. O universo lúdico que antes se construía em quintais, ruas e histórias inventadas, agora se constrói no reflexo da tela. A criança já não precisa imaginar uma aventura, basta imitar o que viu no vídeo de ontem. E imitar dá retorno. O sorriso espontâneo foi trocado por uma coreografia ensaiada. A queda engraçada foi substituída pelo vídeo editado. A bagunça do cabelo ao acordar? Inexistente. Há filtros para isso. Mas talvez o maior perigo não esteja na câmera apontada para a criança, e sim nos olhos que assistem. Porque atrás de cada postagem existe um mercado. E esse mercado entende muito bem que o que é mais lucrativo na internet é aquilo que mais prende atenção. E nada prende mais que a distorção de ver o que é puro sendo moldado para se tornar atraente aos códigos da vida adulta. Jung falava sobre a sombra, aquela parte de nós que não queremos enxergar. A adultização infantil é, em muitos sentidos, a sombra coletiva da nossa era digital. Esse conteúdo, muitas vezes, está bem diante dos nossos olhos, mas escolhemos ignorá-lo. Outras vezes, vemos e não denunciamos. E ao permanecer em silêncio, deixamos o algoritmo entender que está tudo bem, que não há problema em empurrar esse tipo de material para o topo. A criança deixa de ser criança quando entende que é mais admirada pela sua aparência que pela sua imaginação. Quando percebe que sua imagem ou seu jeito de falar geram mais curtidas que um desenho colorido feito no caderno. Quando descobre que ser engraçado significa fazer uma piada que ela ainda nem entende. E há um elemento ainda mais perturbador. Muitos pais não são apenas vítimas desse sistema. Eles se tornam participantes ativos dele. E o que torna isso ainda mais inquietante é que muitas vezes essa participação é revestida de afeto aparente. Porque para alguns, cada visualização é mais que um número, é um depósito na conta. Cada seguidor novo é mais que um indicador digital, é uma possibilidade de contrato. Cada curtida é mais que um toque na tela, é um passo mais próximo de transformar o próprio filho em um ativo rentável. O que deveria ser cuidado se converte em planejamento de conteúdo. O que deveria ser proteção se transforma em exposição calculada. E o olhar que antes buscava perceber sinais de alegria ou tristeza na criança passa a avaliar qual ângulo ou expressão vende mais. Pais que, diante de uma câmera, incentivam seus filhos a repetir danças, falas e gestos que não condizem com sua fase de vida, não porque acreditam ser saudável, mas porque sabem que isso viraliza. E, ao perceberem o retorno financeiro ou a popularidade que isso gera, começam a repetir o processo. Não é mais a criança que vive para brincar,
é a brincadeira que existe para gerar conteúdo. No silêncio da consciência, vêm as justificativas. É só diversão, é só uma fase, é só internet. Mas na prática não é só. É a entrega da intimidade e da imagem de uma mente em formação a milhões de olhares. Olhares que muitas vezes não enxergam uma criança, mas um produto. E entre esses olhares estão também aqueles que carregam intenções deturpadas, invisíveis na superfície, mas extremamente perigosas no subtexto. Cada vez que um vídeo é monetizado, cada vez que um contrato é assinado, cada vez que a criança é incentivada a render mais para a câmera, forma-se um vínculo invisível e perverso. A associação entre afeto e lucro. A linha que separa o papel de pai do papel de empresário começa a desaparecer. E quando isso acontece, a criança deixa de ser filha para se tornar propriedade de marca. Sua imagem é explorada antes mesmo que ela entenda o que é privacidade. Seu valor passa a ser medido não pelo que sente, mas pelo que gera. E o perigo maior não está apenas naquilo que a criança perde no presente, mas no que ela aprende para o futuro. Ela cresce acreditando que afeto vem acompanhado de performance, que amor precisa de aplausos, que presença precisa de likes. O preço disso não é apenas a exposição, é a criação de adultos que não sabem diferenciar aceitação genuína de aprovação pública. Camus dizia que a verdadeira generosidade para com o futuro consiste em dar tudo ao presente. E talvez a nossa responsabilidade seja justamente essa: devolver o presente à criança. Não apenas devolver o brinquedo ou a brincadeira, mas devolver o direito de existir sem ser observado. Deixar que ela cresça no ritmo do seu próprio coração e não no ritmo apressado das notificações. Proteger seu direito ao tempo lento, aquele tempo que não tem views, mas tem valor. Aquele tempo que não aparece no feed, mas que constrói caráter. Preservar seu espaço de tédio, porque é no tédio que nasce a criatividade, a imaginação, o pensamento próprio. É no silêncio sem tela que surgem histórias inventadas, castelos de areia, conversas que duram a tarde inteira. Retirar dela o peso de sustentar um perfil público antes de sustentar a própria autoestima. Porque nenhuma criança deveria carregar o peso de manter relevância, de atender expectativas de desconhecidos ou de lidar com a pressão de agradar milhares de olhos todos os dias. A infância não é palco, é abrigo. No fundo, a adultização infantil não é apenas sobre vestimentas ou danças inadequadas. É sobre roubar a experiência de crescer com calma. É sobre apressar a alma para um papel que ela ainda não pode interpretar. É sobre transformar a inocência em produto antes que ela cumpra seu papel de proteger quem a carrega. Manter uma criança longe das redes sociais não é privá-la do mundo. É, pelo contrário, permitir que ela conheça o mundo real antes de conhecer a versão distorcida que a internet exibe. É dar a ela o direito de errar sem que todo erro vire meme, de rir sem que todo riso vire conteúdo, de aprender sem que todo aprendizado seja avaliado por curtidas. As redes sociais não são terreno neutro. Elas são arquitetadas para prender atenção, para criar dependência, para transformar pessoas em marcas. E nenhuma criança deveria ser treinada para ser marca antes de ser pessoa. A presença digital pode esperar, a presença humana não. Talvez a maior prova de amor, hoje, não seja dar mais visibilidade, mas mais invisibilidade. Não seja ensinar a viralizar, mas ensinar a se preservar. Porque, ao contrário do que o mundo parece gritar, o valor de uma criança não está no alcance que ela tem, mas no espaço seguro que ela ocupa.